Então vamos lá, Cleidão. Você Ô, quer conversar com as pessoas? Pode mandar bala aí. Ah, sim, sim, vamos conversar um pouco, e você me ajuda aí lendo os comentários, porque é muito pequeno para mim, eu estou distante sem óculos, tem hora que eu só vejo as É. letrinhas passarem, né? Uhum. Não, eu É, tenho uma coisa que eu descobri no Instagram. hum, Do lado aqui do campo onde as pessoas podem comentar, tem um quadradinho de interrogação. As pessoas é. podem fazer as perguntas por ele, porque aí fica mais fácil, fica tudo lá para mim, e quando eu clicar aqui, ele vai abrir todas as perguntas para mim, Ah, né? sim. Direitinho. É, mas Então, se meus mandar aqui queridos, né? no feed também, eu vou dando um jeito de ler. Então tá bom. Manda. Boa noite a todos os meus queridos irmãos, né? Fico feliz com todos aqueles que se manifestaram o desejo de ter acesso ao material. Fico mais feliz com aqueles que leram alguma coisa, né? Do que nós encaminhamos. É, Então, eu gostaria de iniciar essa noite conversando com vocês, porque nós temos muitas coisas. Esse texto nós avançamos até o verso 14, onde a gente considerava um dos pontos cruciais, porque exigem, né, uma Uhum, informação adicional. E eu vi o seguinte: eu peguei uma irmã, até liguei para ela, que ela falou assim: Ô Clélio, parece que tudo que eu sabia, né, estava errado, estou muito confusa. E a primeira coisa que eu perguntei para ela é: se você viu a live que eu fiz junto com o Douglas para iniciar, né? Nós falamos um pouco sobre as linhas de pensamento da escatologia, né? As linhas de uhum. interpretação. Ela falou assim: eu não tive oportunidade, vou ver, né? E aí eu deixei bem claro. Aí ela fez uma pergunta que eu vou deixar para todos vocês, e se alguém pensou a mesma coisa, se manifesta. Eu pedi para você, eu deixei um texto para vocês sobre a interpretação preterista, né, Uhum. do Apocalipse. E eu até falei assim, eu vou abrir um parênteses aqui. Queridos, o filme é legendado. Se você baixar lá dentro do arquivo, você tem o filme e a legenda. É só você colocar no mesmo diretório e abrir com o VLC, É a mesma pasta. aquele na mesma pasta, e abre com o VLC, aquele um outro editor de vídeo que vai É o que vincular, tá bom? Se você, aqueles que viram o filme sem legenda, a legenda está disponível lá, é só você abrir corretamente, né? Uhum. Eu não sei se com o Windows funciona, mas com Funciona. outro Funciona, funciona. A mas legenda aí está tem que lá. ter plugin. Tem que ter. É. Funciona, mas tem que ter plugin, né? A pessoa tem que saber um pouquinho. Entendeu? Então, você clicar com o VLC aí, ou pedir orientação, já está com legenda, tá ok? Uhum. Mas eu vou dar um. Eu vou pegar ele lá, então, e vou embutir a legenda nele. Eu consigo fazer isso. Ótimo. Aí você disponibiliza o pessoal, deixa lá dentro. Uhum. Aí você me passa, eu carrego novamente. Então, beleza. Tá bom? Combinado. Então, queridos, é o seguinte: essa irmã ficou preocupada e eu perguntei para ela se ela tinha lido, né, se ela tinha visto os textos, visto a live. Essa visão preterista, nós não estamos aqui defendendo a visão preterista. O que nós estamos falando é o seguinte: eu achei interessante ver como é que ele pega a visão do Apocalipse com a tomada de Jerusalém e vários itens do Apocalipse ele começa a mostrar, inclusive aquilo que o Bruno falou, né, da escuridão, Uhum. daqueles elementos da guerra e tudo. Eu achei muito interessante deixar isso para vocês terem um pano de fundo de como foi violenta aquela batalha. Como é que ela foi, assim, marcante para o povo de Israel e para os judeus que estavam ali dentro de Jerusalém. Ela foi muito marcante. Então, para você ter uma ideia do que está se falando, você tem que tentar entrar um pouquinho na história. O filme que eu coloquei, quem assistiu o filme, depois se manifeste aí, quem assistiu o filme vai perceber que é uma situação assim anômala, como que foi difícil, né? E o filme é muito fiel aos textos, né, que estão registrados, Flávio, né? Uhum. Flávio Joseph, que
registra essa história e muitas das vezes passa desapercebido para alguns irmãos. Você chegou a ver, ô Bruno? Não, não deu O filme? tempo, não. Não deu tempo não, né? Não. Mas é um filme interessante e que vai acrescentar vocês. Não é possível você entender bem essa passagem sem ter esse contexto histórico que nós tentamos, né, de uma forma assim rápida mesmo, citar na semana passada. Então é isso. O texto, então, de Apocalipse está ali, vai fazer uma descrição da destruição de Jerusalém com pormenores, que podem ser utilizados com muito cuidado, né? Nesse texto aqui de Marcos, porque essa destruição ela é muito latente. E algumas coisas que são faladas aqui depois do verso 14 passam a ser entendidos, né? Aí nós continuamos o texto depois do verso 14, que é o verso, né, da abominação, do sacrilégio terrível, do lugar onde não deve estar, quem lê entenda, né? Aí fala, quem estiver no telhado de sua casa não desça, quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para as que estão amamentando. Orem para que não aconteça no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. E aí que começa algumas considerações, né? A partir do verso 19, fica parecendo assim, opa, espera aí. Então, isso que ele está falando vai ser algo tão especial que só pode ser o último momento da humanidade. É nessa hora que começa o que nós chamamos de camada de interpretações, né? É aquela profecia que está sendo feita para um momento, mas ela se estende um pouco à frente. E eu vou voltar nesse ponto aqui, quero que os irmãos façam perguntas, aqueles que tiveram dificuldades com material, com alguma abordagem, se quiser que a gente volte e comente algum ponto da aula anterior, da aula passada, por favor, vão deixando aí com o Bruno, né? Para que a gente possa conduzir essa aula. Então, no verso 20, se o Senhor não tivesse abreviado aqui tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele os abreviou. Deus está lendo a NVI aqui. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam ali, não acreditem. Vão aparecer falsos cristos, falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Né? E fala, mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão e serão abalados. Então, começa o 26, se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará seus anjos, reunirá seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês não sabem que o verão está próximo. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, sabem que está próximo às portas. E asseguro, não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu passará e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá o tempo. Né? Aí vem a parábola, é como um homem que sai de viagem, deixa sua casa, encarrega das tarefas dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se é tarde, à noite, à meia-noite, ao cantar do galo, ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, a todos vigiem. Então você percebe que depois do verso 26, Jesus então vai fazer uma citação sobre o seu retorno, o retorno do Filho do Homem. Né? E é muito interessante isso, porque até aquele momento os discípulos não haviam perguntado nada sobre esse ponto. Olha só, a pergunta inicial deles é: dize-nos,
quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo está prestes a se cumprir? Aí alguns vão interpretar que tudo seria a consumação. Mas ele vai, então, descrevendo a destruição de Jerusalém, né, a situação de desespero, até chegar no verso 26. Então, nós vamos dizer o seguinte, que do verso 26 à frente, nós temos um momento em que o apóstolo Paulo, por exemplo, nós vamos estudar Tessalonicenses, o Pipo já está fazendo um trabalho em cima disso, você vai ter, então, como esse texto é posterior ao texto de Tessalonicenses, né? Tessalonicenses é o primeiro Tessalonicenses, né? Então, esse texto de Tessalonicenses vai apresentar um conforto, né, aos irmãos que estão sentindo o retorno de Jesus para os seus dias. Vamos entender o que são seus dias. Nós estamos no ano 51 ou 55 depois de Cristo. Tessalônica. Os irmãos de Tessalônica são gentios, né, com alguns irmãos judeus lá, que estão junto deles. Jesus morreu e ressuscitou no ano 33, vamos colocar assim, a partir do ano 0. Então já tem 20 anos, no mínimo, de 20 a 23 anos, né, que existe a promessa da volta de Jesus. Então vamos nos colocar no lugar dos irmãos de Tessalônica, né? Para eles, isso que foi pregado aqui, ó, esse aqui é um burburinho, né? Eles estão, então, sentindo que Jesus vai voltar rapidamente. Eles não têm, o texto de Marcos não ainda faz parte aí da sua vida. E eles não têm ainda referência em Jerusalém. Você nota que Paulo não cita Jerusalém em momento algum, não vincula a vinda de Jesus depois de um evento da queda de Jerusalém. Paulo é muito prático, né? Ele simplesmente quer tirar uma dúvida. Porque os irmãos achavam o seguinte, se eles morressem antes da vida de Jesus, eles não participariam da ressurreição. Eles não participariam, então, do reino de Cristo. E ele procura, né, tranquilizar os irmãos sobre esse ponto. Então, o aspecto principal de Paulo no texto de Tessalonicenses é mostrar que eles podiam descansar no Senhor, não se preocupar com o tempo dele, que se caso alguns dos irmãos partissem, eles estariam com ele no final. Então, esse é o objetivo principal do texto. Não dá nenhuma dica, né? No segundo Tessalonicenses, que alguns escritores dizem que é bem posterior ao primeiro, né? Ele vai tratar mais a questão de um personagem, é o anticristo, mas sem usar essa palavra, e ele vai tratar mais dessa questão. E no primeiro Tessalonicenses ele vai trabalhar mais sobre retirar essa dúvida. E ele fala que nós encontraremos nos ares. E essa ideia, né, de encontrar nos ares, ou de se encontrar com ele, é que vai gerando todo esse conceito de arrebatamento, ou o conceito de um encontro triunfal. Mas no texto de Marcos, as palavras de Cristo ouvidas pelos seus discípulos ali, mais chegados, fala do Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Eu espero que os irmãos estejam com Bíblia na mão, né? Tem um verso muito interessante, que eu não sei se vocês já leram alguma vez. No livro de Daniel 7, 13, 14. Eu vou buscar aqui rapidamente. Se alguém tiver aí rápido, né? 13 e 14? 13, 14. Se você tiver com ele rápido, leia para mim. Na minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino.
e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarem. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Então, essa citação de Daniel é muito anterior, né, ao sermão escatológico de Jesus. Então, quando Jesus coloca essa frase, então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, né? É algo que já está dentro do imaginário judaico, já é uma profecia, é um dito apocalíptico, né? Uma profecia, e que vai, então, dar um embasamento para aquilo que Jesus está falando. Ou seja, todos os judeus já esperavam o dia que o Filho do Homem virá. Então, Jesus não está trazendo algo novo no sentido revolucionário, né? Não, ele está dizendo o seguinte: eu sou aquele que Daniel está falando. Esse link com Daniel tem muito a ver, né? Porque Daniel apresenta um conflito em que o povo de Israel está inserido e que, no final das contas, todos os reinos vão passar, todos os poderes passarão, mas virá, né, nas nuvens. Então, o poder de Deus será estabelecido novamente. Isso é muito, muito legal. E pouca gente faz essa conexão com o livro de Daniel, né, dessa passagem. Fica achando assim que é uma declaração cristológica pura, né? Sem nenhuma referência no Antigo Testamento. E está lá, é bom que vocês leem, né? Está lá dentro do livro de Daniel. Então, Jesus está fazendo uma ligação muito interessante, né? O escritor aqui faz essa conexão muito interessante dessa passagem de Daniel. E nós vamos ver assim: os seus anjos reunirá seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Né? Eu falei também que a figueira, ela não é símbolo, ela não era símbolo de Israel. Falei na semana passada, que é muito popularizada hoje, né? A maioria das pessoas dizem que a figueira representa Israel, mas a figueira só vai se representar Israel, vou deixar anotado aqui, né? A partir do segundo século, né? No Egito, século II, e através de um apócrifo, né, de um texto que não pertence à Bíblia, nenhuma tradução da Bíblia, né, chama-se Apocalipse de Pedro, já é do segundo século, próximo do segundo século, capítulo 2, que são textos, né, posteriores, e que vai falar, e que vai chamar então Israel de figueira. E fica parecendo que era um conceito da época, né, de Jesus, e não é. A questão da figueira é porque ela é um exemplo de uma árvore comum, em que eles usavam para controlar e verificar as estações, né? Se ela estava com folhagem, sem folhagem. Então, ou seja, observem as coisas, elas vão ser claras para vocês, como vocês conseguem ver, né? Uma árvore que está pronta para ter frutos, assim vai ser minha vinda. Ou seja, o Espírito de Deus vai orientar o coração da igreja, ou vai dar sinais para a igreja, que as coisas estão próximas. Isso é diferente dessa crise que nós enfrentamos constantemente, de pessoas tentando dizer que o momento da vinda de Jesus, né, tentando marcar datas diversas, né, para a vinda de Jesus. Mas a sensação da igreja de que está próximo, algo próximo. E seria uma coisa simples, seria visível, algo que não geraria dúvida, né? A parábola da figueira está mais focada nessa simplicidade da observação do contínuo. Tem alguma pergunta aí, Bruno? Não, até agora não. Até agora não? Agora Eu não. gostaria, então, que todos que estão aqui me acompanhando... Ô, Bruno, você chegou a ver aquele material que eu deixei? Do sermão apocalíptico? Sim, que você faz a Você não tá- comparação, né? Tá com ele, tá com ele aberto aqui. Tá com ele aberto? Tô. E aí eu falei assim: irmãos, se você não está com essa planilha, você pode abrir a Bíblia nos três livros, né? Marcos, Mateus e Lucas, nessa ordem, né? Capítulo 3, 1:37, Marcos 24, 1:51. Não, Marcos 13.
Perdão, é Marcos 13, 1:37, Mateus 24, 1:51 e Lucas 21, 5:36. Isso. O que eu fiz? Normalmente as pessoas, quando vão ler a Bíblia, o que elas fazem? Leem primeiro, né, um evangelho. Se for resistente, né, aquela pessoa que vai fazer a leitura anual, ela vai ler Mateus primeiro, depois Marcos, depois Lucas. O que acontece na nossa leitura? Você imagina que leu isso lá atrás. Quando você chega em Lucas, lendo numa sequência direta, você soma tudo na sua cabeça, você põe todas as pecinhas, né, como se estivesse acontecendo a mesma coisa em todos os 3 textos. Tudo igualzinho. Você Igualzinho. Vai para João, segue em frente em João, aí você não vê nada disso e nem percebe que não tem nada disso e segue em frente. Né? Aí, um belo dia, quando alguém pergunta onde é que está escrito tal coisa, a pessoa vai em um dos 3 textos e não encontra. Porque, na verdade, ou ela vai pensando que vai encontrar em Marcos, está em Mateus. Quando vai procurar em Mateus, está em Lucas. Uhum. Por quê? São 3 narrações diferentes, são 3 narrações para 3 públicos diferentes, em épocas diferentes. Sim. Público diferente, época diferente e abordagem diferente. Agora, uma baseada na outra. Né? Uma baseada na outra. Mas aí você fala, por que são diferentes? Porque são necessidades diferentes. Diferente, é. E são públicos diferentes. E tempos diferentes. Então, quando você pega Marcos, que é o mais antigo, que pode estar ali entre 55 e 60, aí você pega o Mateus, que pode estar entre 75 e 80, pega o Lucas, né, de 80 para frente, você vai, se você considerar essa ordem cronológica, aí você começa a perceber as características. Então eu vou convidar os irmãos que querem estudar conosco, né, os que estão aqui, os sobreviventes, são aqueles que querem estudar conosco, a gente fazer uma leitura comparativa. E o que eu fiz? Eu coloquei a mesma cor nas 3 colunas daquilo que é semelhante. Aquilo que aparece só em um texto, ou aquilo que aparece em 2 textos, eu marquei as letras, e vocês vão perceber que esse estudo começa a responder algumas perguntas do outro texto. Imagina bem, se Marcos é o texto mais antigo, e Mateus já está escrevendo depois que o templo está destruído, né? Algumas coisas que Marcos não responde, Mateus já complementa. E aquilo que Mateus dá detalhes, porque ele está escrevendo para a comunidade judaica, que conhece mais a lei, que conhece mais as profecias, então ele pode entrar mais em elementos da Torá, em mais elementos dos profetas. Aquilo que fica muito focado para os judeus, o Lucas, como ele está escrevendo para alguém que é grego, que não conhece nada da história, não conhece da Palestina, ele dá uma interpretação, uma resumida e facilita a compreensão. Como os 3 estão falando do mesmo discurso, e alguém fala assim, então por que não é igual aos 3? Então um aqui não é verdadeiro e o outro é falso, aí nós estamos até largando um pouco da escatologia e entrando nos princípios de interpretação dos textos. Uhum. Os 3 textos são verdadeiros, queridos. Agora eu vou te desafiar a lembrar o seguinte, lembra das palavras do teu avô há 25 anos atrás. Né? Porque eu vou falar assim, se você há 25 anos atrás, muitos aqui nem tinham nascido. Né? Então vamos pensar em um personagem de 25 anos atrás falando, e você testemunhou. E você vai escrever e tinha várias pessoas do seu lado que vão relembrar as palavras. Ele falou, era assim, não é, realmente. Então, quem vai escrever vai construir a narrativa. Como não existia a invenção, né, do gravador, não tem como. E não havia um escriba, não havia ninguém anotando o que Jesus falava. Até porque eles não achavam importante isso. O mestre está ali ensinando. Eles nem imaginavam que Jesus ia morrer, quanto mais imaginar que precisava escrever, né, cada palavra que Jesus falou. Então, o que acontece? Em algum momento, os ditos, as falas de Jesus, que são passadas oralmente na igreja, nas comunidades, elas começam, né, a ficar distantes e é necessário que você transforme aquilo num texto. E quem vai fazer isso é alguém que está próximo, né,
às colunas da igreja, que está próximo à liderança da igreja, e vai começar a construir esse texto de uma maneira de relembrar. Só que ele vai escrever numa ordem que ele considera lógica, de alguém que está escrevendo uma narrativa. É um sermão profético? É, mas vai obedecer uma estrutura literária narrativa. Então, quando lá na frente você precisa, igual o caso de Mateus, escrever para a comunidade dele e focar alguns pontos que estão gerando dúvidas, você vai pegar o material de Marcos e vai acrescentar. E algumas coisas ele vai ter testemunho de outras pessoas. E por isso vão ser diferentes. Quando chega Lucas, o objetivo dele não era escrever um sermão teológico, né, para uma comunidade, ou para um grupo de judeus. A gente não sabe se Teófilo era um gentio convertido, se era um pastor, se era, né, alguém da comunidade que estava liderando, precisava conhecer bem, detalhadamente, todas as informações para ensinar a sua comunidade. A gente não sabe, né, o que levou, quem é esse personagem. Mas esse personagem, ele é muito importante porque ele está distante, assim como nós. O Teófilo somos nós. Se tem alguém próximo de Teófilo, é a igreja gentílica. Estamos distantes da cultura judaica, estamos distantes dos eventos. Então, o texto de Lucas, ele é muito mais claro para os gentios, ele é muito mais esclarecedor para nós, né? A turma de Marcos estava mais próximo, vendo a confusão acontecer. O pessoal de Mateus estava preocupado com os aspectos do cumprimento das profecias, do apontamento do Messias. E o público de Lucas está desejoso de conhecer quem é Jesus, como é que as coisas estão, né, o que ele falou, ele como personagem, ele como Deus, ele como, né, ele como homem atuando. E são esses elementos que vão estar dentro do Evangelho de Lucas. Então, quando nós lemos e for diferente, não é que um texto é mais correto do que o outro. É que a abordagem que foi dada por esse autor nos esclarece mais. É esse que é o exercício que nós vamos fazer. Fechado, Bruno? Beleza. Beleza? Então eu espero que todos entendam. É importante também dizer que eles não se contradizem. Em momento algum, os três textos são contraditórios. Por um tem um elemento, o outro não tem, né? Exatamente. Eles não são contraditórios. Eles não podem ser fundidos como uma única narrativa, porque essa não é a forma correta de ler o texto. Não podem ser fundidos, mas você tem a revelação de Deus sobre um plano maior, né? São várias facetas. E isso é muito importante. Então, os dois primeiros versículos, eu gostaria de fazer essa leitura comparativa rápida e vamos apresentar. E aqueles que nunca fizeram isso, por favor, escrevam, se manifestem, porque é uma forma interessante. Isso devia ser feito com várias passagens dos evangelhos, facilitaria muito a compreensão da doutrina dos evangelistas e evitaria dar algumas interpretações equivocadas, né, muito extremistas. Então vamos lá. Marcos fala que ao sair do templo, disse-lhe Jesus: mestre, que pedras, que construções. Aí Jesus disse: essas grandes construção, não ficará pedra sobre pedra. Aí o Mateus acrescenta, né? Não acrescenta nada, não ficará pedra sobre pedra. Muito bom. Alguns aí, o Lucas já simplifica, alguns falavam a respeito do templo, né? Ele já vai direto. Como estava ornado, como estava bonito. Belas pedras e dádivas. Então, Jesus, vocês estão vendo essas coisas? Virão dias, olha só, em que não ficará pedra sobre pedra. Então, aqui, uma introdução tranquila. Ele fala, então, no Monte das Oliveiras, no 3 e 4, que está aqui em laranja, né? Quem está acompanhando. É muito semelhante. E aí a pergunta é: dizem quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem de se cumprir. Mas olha só o que Mateus já fala. No 3. No monte,
quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aí você pergunta, por que Mateus acrescenta essa informação e Marcos não coloca isso? Mateus já está num período posterior à destruição do templo e ele enxerga a narrativa de Jesus parcialmente cumprida. Então, tranquilamente, essa informação está inserida aqui dentro, porque depois de 20 anos, e certamente os discípulos perguntaram sobre o fim de todas as coisas. Né? Mas Marcos não vai citar isso. Ele não vai citar isso porque isso não é relevante. Isso não é relevante. A pergunta não foi essa. Mas Mateus já enxerga isso como relevante, de focar. Porque ele está tendo um discurso com uma comunidade judaica que vê a sua cidade destruída, viu a profecia do profeta Jesus, né, cumprida, então, opa, o negócio aqui vai acontecer mais alguma coisa. E Lucas, no verso 3, e que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Você vê que o Lucas já fica mais fiel ao Marcos, porque ele não tem sobre ele o peso de ter que resolver as questões das profecias. O Mateus, ele vai fazer um diálogo constantemente com a comunidade judaica para mostrar Jesus cumprindo as profecias. Ele está ali convencendo, ele está ali mostrando, argumentando. Então, cada discurso vai ser inserido, né, e apresentado informações que vão fortalecer essa visão. Então, agora nós estamos no verso, já passamos o 3 e o 4, né? Aí você vai ver que o 4 de Mateus é outro verso, né? Que é diferente, que vai se associar ao verso 5. Aí Jesus fala assim, ó, outro bloco aqui, ó. Então Jesus passou a dizer, vede que ninguém vos engane, muitos verão meu nome, dizendo, sou eu, enganarão a muitos. O Mateus vai dizer, né, eu sou o Cristo, né? Ele caiu aí, gente. Vamos esperar a volta dele. Mas é interessante a gente notar nesses textos, né, que há muitas semelhanças. Talvez aqui já está voltando. Mas há muitas semelhanças, né, entre os versículos, os blocos de textos, com pequenas nuances. Né? Estava falando aqui, né, eu não sei, caiu a internet, né? Me fala onde eu parei e tem alguma pergunta que quer que eu seja interrompido? Voltou. A única pergunta aqui é para dar um resumo um pouco mais breve de cada evangelho, né? Uhum. Então, o Marcos está escrevendo para romanos, pessoas ali antes da destruição do templo, então são pessoas que eram mais, assim, queriam as coisas mais dinâmicas, né? Então, por isso que Marcos é muitas vezes mais direto, porém sem perder aqueles detalhes ali, afinal de contas era o primeiro texto, o primeiro evangelho a ser escrito, né? E muita coisa já era subentendido, já era de conhecimento deles. Uhum. Então não precisava detalhar aquilo que é de conhecimento. Já Mateus é um escrito para os judeus, é o judeu sem esperança, né? Já que o templo dele foi destruído, né? Ele está procurando um Salvador. Então, talvez a ideia de Mateus seja mesmo evangelizar, provar que Cristo é o Messias judeu, porque é o evangelho que mais aparece a expressão para que se cumprisse a profecia tal, né? E ele cita alguma profecia no Antigo Testamento, né? E já Lucas é para o grego ali, né? É uma outra cultura. É bem distante, é outra cultura. Obrigado, Bruno, pela ajuda aí. Isso é a síntese. Eu estava falando, querido, do verso 4 e 5, antes de cair, né? Isso. Aqui, olha que interessante, no verso 4 e 5 de Marcos, que está agora em roxo, né? Quem está acompanhando a planilha aí,
E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo que sou o Cristo, né? Uhum. Esse é Mateus, né, que você leu. Foi Mateus. Perdão, porque eu estava aqui do lado. Em Marcos não tem o Cristo, né? Sou eu. Agora, em Mateus, ele põe eu sou o Cristo em função disso que o Bruno falou. Eu sou ungido. Se fosse o texto, seria eu sou o Messias, né? Uhum. Eu sou o Messias. Isso é importante para a comunidade judaica que está ouvindo. Sabendo que ele é o Messias. E agora, quando você chega lá no texto de Lucas, né? Tenha cuidado para que não se enganar, porque virando mesmo dizendo, sou eu, também chegou a hora, porém não vão atrás deles, não. Quando vocês ouvirem falar de guerra e revoluções, não fiquem assustados, é necessário primeiro que aconteçam essas coisas, né? Uhum. Aí alguns, eles somam, né? Um versículo no outro. Aí, sobre guerras e rumores de guerras, em Marcos, agora, quando chega em Mateus, ele vai falar também dos... Marcos está no verso 7, Mateus no verso 6. Né? No verso 6. E no verso 6 de Lucas, vai falar: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Tá? Vai ser mais sintético. Uhum. Agora nós estamos aqui, quem está no azul, levantará nação contra nação, reino contra... haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Essas coisas são os princípios das dores. Agora, olha só como é que Mateus expande. Além dele falar, deixa eu ver se está aqui, reino contra reino, haverá fome em vários lugares, porém tudo o espírito das dores. Ele expande aí, fome e terremoto. Exatamente. Vamos ver. Haverá, o Lucas vai dizer coisas espantosas. Olha só o que o Lucas resume. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, né? E coisas espantosas e também grandes sinais vindo dos céus. Ele já faz ele faz uma interpretação daquilo que os outros dois estão falando. E aparece uma coisa nova, epidemias, né? Então, se você é profeta do coronavírus, né? Tá aí o versículo que você usar para pôr terror nos irmãos, né? Tá vendo, irmão? Tá profetizado que ia ter coronavírus, porque são epidemias. Então, se você é crente de um livro só, de uma Bíblia só, porque acontece isso, o cara pegar um único versículo, né? E construir. Então, aqui, ó, para quem quer mostrar que o coronavírus, né, é exatamente, né, um sinal dito lá, você pode usar esse versículo, né? Eu estou fazendo como sarcasmo, tá, irmão? Porque está escrito epidemias. Logo, se tem epidemia, é o coronavírus. Né, nesse momento aqui agora. Mas é claro que isso aqui é uma ironia. Também interpretaram a mesma coisa na gripe espanhola e nas gripes posteriores aí, na peste negra. Então, se alguém falar assim, ó, na Bíblia está escrito que tem epidemias. Se você for só em Mateus e Marcos, você não vai encontrar. Mas se você for lá em Lucas, você encontra. O Lucas vai trazer esse momento mais caótico, né? Porque epidemia é sempre consequência das guerras. Vamos explicar por quê. Quando você tinha guerras ou terremotos, você vai ter vários cadáveres, né? Expostos. Aí muitas doenças vão estar disponíveis, né? E depois da matança e dos terremotos vem a parte pior, que é a parte de contaminação. Por que vem fome? Porque destruiu todos os campos. Por que vem as epidemias? Porque além da fome, ele tem todos, né, os agentes patológicos que estão soltos, e isso é terrível, né? E nós vamos continuar aqui. É um exercício que eu sei que ele é interessante para evitar que a gente tome algumas, né? Faça algumas coisas equivocadas. Aí vem aqui, ó. Estáis sobre aviso, vos entregarão às sinagogas. Eu estou já no verso 9. Aí no verso 9,
de Mateus fala que sereis atribulados, os matarão, sereis odiados, né? Ele não tem paralelo do outro lado, né? Só tem um único paralelo aqui, ó. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho, né? Tomem por a decisão de não testemunho. Eu coloquei em laranja aqui o verso 9 e o verso 8 de Lucas, que eles são muito, muito semelhantes, tá bom, queridos? E agora eu coloco, né, em vermelho aqui, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado, né? No verso 10. E aí você vai verificar nesse tempo, esses estão em branco é porque eles não têm correlação, tá, queridos? O verso 10, nesse tempo muitos se vão escandalizar, levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seria de Mateus, né? Aqui, a única coisa que nós temos aqui, ó, tomem por decisão de não se preocupar com o irão de responder, porque darei palavras de sabedoria que não poderão resistir nem contradizer todos os que opuserem a vocês. Né? Aí o discurso fica um pouco... Eles não seguem uma ordem. O sereis odiados no verso 13. Né? E aqui ele vai... Sereis odiados por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Agora em Mateus, verso 3. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, né? Uhum. Agora, Lucas, e o verso 15 de Lucas, né? Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Isso só aparece em Lucas, porque é uma expressão popular deles para dizer o seguinte, ó, se você não vai perder um fio de cabelo, é porque vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. E pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Então, essa leitura aqui, ó, dele, né? Pela perseverança. Aquele que perseverar até o fim no outro. E vai dizer, olha, vocês não vão passar por dificuldades. Aí, quando você faz uma leitura histórica, você percebe que realmente os cristãos, esse evento, atenção, esse evento de Jerusalém não atinge os cristãos. Atinge apenas os judeus que estavam presentes, os judeus ortodoxos, os judeus, né, aqueles que não criam em Jesus como Messias. Então, esse dito em todos os três textos, ele se cumpre. Né? E esses irmãos perseveraram, sim, eles se empenharam em não permanecer nessa cidade, em fugir, né? E aí começa, quem estiver no campo, no eirado, não desça. E agora, nós vamos voltar aqui no verso 14. O verso 14 fala, em Marcos, quando pois vis o abominável da desolação, situado onde deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Agora nós vamos ter uma leitura já de Mateus, mas que vai falar, quando vis o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Uhum. Normalmente a gente sempre usa esse texto de Mateus, né? Quando está lendo Marcos. Porque aqueles irmãos que estão ouvindo em Marcos já parecem que aquilo para eles já era de conhecimento. Mas no caso de Mateus, ele tem que citar o profeta Daniel. Mas ele cita o profeta Daniel com um objetivo muito claro. É sempre de vincular Cristo às profecias, né? E a visão apocalíptica de Daniel. É tanto que você vê que vai ter uma citação depois, quando fala do filho do homem vindo nas nuvens, que é uma citação também de Daniel. Né? Agora, isso é a visão de Marcos, que está num período antes da destruição de Jerusalém, e a visão de um judeu depois da destruição de Jerusalém. Agora, vamos ver o que o Lucas fala para o Teófilo. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, sabem que está próximo à sua devastação. Isso. Foi bem Aí eu te mais pronto. direto.
Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes que se encontram dentro da cidade e saiam dela. E os que estiverem dentro, saiam dela. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Né? Uhum. E agora o verso 18, que só está em Lucas, é interessante. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo que está escrito. Vingança contra quem? Hein? Contra quem é a vingança? Hein? O que você está achando aí, Bruno? Vamos responder essa pergunta quando a gente voltar, porque já deve cair a conexão daqui a alguns minutos. Né? Vamos deixar o povo em suspense e a gente responde na volta. Tem mais uma pergunta. Tem uma pergunta enorme aqui sobre João aqui, mas por que João não mencionou esse relato dos últimos tempos? Ah, tá bom. Quantos minutos nós temos? Tem uns 2 minutos. Ah, não, vamos voltar e eu já volto lendo essa pergunta e respondendo? Beleza. A pergunta não volta, não, tem que guardar ela aí. Guarda, qual que é a pergunta aí? Né? Por que, que João não relata esse sermão de Jesus e se isso tem a ver com o público destinado? Beleza? Tá bom. Vamos sair e voltar? Essa é a outra pergunta, a gente vai responder na volta. Você guardou outra pergunta? A outra pergunta é a que você fez, né? Ah, tá. Vingança de quem? Vingança de quem? Então, beleza. Só indo. Todo mundo voltando aí. Voltou, né? Voltei. Com menos dificuldade. Com menos dificuldade. Tá bom. Então, tem quantos? Vamos aguardar o pessoal chegar, né? Vamos, deixa eu esperar um pouquinho. Você pode voltar lá antes de responder, você pode ir fazendo uma recapitulação do que para você chegar na sua pergunta, né? Que era da questão da vingança lá. É no verso. Estava em Lucas, não é isso? Uhum. Aqui, Lucas 18. Lucas 18. Como está no Esses texto? dias são dias de vingança para cumprir tudo que está escrito. Vou falar dessa pergunta, depois eu vou responder a Clara porque que João não faz, né, tentar apresentar alguma coisa. O verso 18. Opa, ainda tem mais gente, ó. O verso 18. Não responde ainda não, só faz a análise. Você quer que eu repita de novo a análise? Uhum. Antes de fazer então, tá bom. No verso 18 de todos os textos, orai para que não seja no inverno, e quem estiver no campo não volte buscar sua capa. E aí o Lucas vai inserir, está até marcado aí, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo que está escrito. Depois ele fala das grávidas, né? E vai chegar no verso 20. Isso. Mas devemos falar? Beleza? Então, qual o capítulo de Lucas? O Haroldo, é o capítulo... Lê para mim, Bruno, qual que é o capítulo 21. de Lucas? Capítulo 21. Nós estamos no verso 18, tá, Haroldo? Então, olha só. Quando você pega os 3 evangelhos e pega essa passagem, você vai percebendo que algumas teorias vão caindo por terra, né? Ou algumas objeções que são feitas na leitura do texto. Lucas, ele está no ano 80. Ele já viu Jerusalém, ele tem relato da destruição de Jerusalém, tem o testemunho dos servos de Deus que o ajudaram, né, que contribuíram na composição do livro, e ele já está fazendo uma síntese para Teófilo. Então ele insere, até aqui está tudo igual, parecido com os outros, mas ele insere duas informações que são cruciais e que sustentam que sustentam a linha de pensamento, de que aquela profecia se refere à destruição de Jerusalém. Porque ele diz assim, porque esses dias são de vingança. Depois que Jerusalém está sitiada, verso 16, né?
pelos exércitos, o abominável. Ô, Clério, o que será abominável? Estou abominável? Será que é o anticristo? Será que vai aparecer uma coisa? Não. O Lucas diz que é Jerusalém sitiada. Né? Jerusalém é um lugar santo, ela vai estar sitiada de pagãos que vão estar entrando, destruindo tudo. Né? Quando estiver sitiado, é porque o negócio está pegando para o lado deles. Ele já interpreta o texto de Marcos, ele já faz uma leitura, ele já contemporaniza a visão dos evangelistas anteriores e diz qual que é a leitura que deve ser feita. Lucas, o texto de Lucas é um texto canônico. Ele é um texto de autoridade, né? Se ele é um texto canônico, a interpretação dele está correta. Então, eu sou obrigado a me debruçar e aceitar a interpretação do texto de Lucas, porque ele é canônico, ele é inspirado. E ele diz que a desolação, no caso, ele substitui aquele verso 14 de Marcos, quando virem Jerusalém sitiada de exércitos. Saibam que está próxima a sua devastação. 18. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Eu gostaria de relembrar aos irmãos uma coisa. Antes do discurso, no livro de Marcos, Jesus apresentou uma parábola. A parábola, né, do homem que era dono de uma vinha, que deixou a vinha para ser cuidado pelos seus servos, e seus servos. E no tempo que a vinha deu frutos, ele mandou os servos dele, distantes, para buscarem esses frutos. Isso aí Jesus falou antes desse momento. E os servos da vinha não quiseram pagar, né, ou dar a parte dele, matou, xingou, bateu e até matou os mensageiros dele. Aí quando ele foi paciente, mandou vários. Aí ele falou assim, vão mandar meu filho para eles poderem saber que sou eu, né? Estou indo meu filho. Essa foi a intenção dele. Eu mando meu filho porque eles saibam que sendo meu filho, a coisa já pegou e é bom eles pensarem o que estão fazendo. É um ato de misericórdia desse Senhor. E o filho vem e eles olham, não, esse é o filho, é o herdeiro, vamos matar o herdeiro, que aí isso que vai ser nosso mesmo. E matam. Aí vem a pergunta de Jesus. Vocês não acham que quando esse senhor se preparar com seus exércitos, né, e vier até esses trabalhadores, ele vai poupá-los? Se você fizer a leitura disso um pouquinho antes, esse que é o pano de fundo. Jesus está falando, essa parábola, ela antecipa esse discurso de Jesus no Monte das Oliveiras. E o Lucas habilidosamente insere esse texto aqui. Porque ele vai falar assim, porque esses dias, que dias? Esses dias da destruição de Jerusalém. Está falando dela, estava falando de Jerusalém duas linhas anteriores. São dias de vingança para se cumprir o que ele disse. Né? Porque vocês não honraram o Filho de Deus, não o ouviram, né? Não o aceitaram. Mataram ele. Mataram, agora é o dia do Senhor. É o dia da vingança. E agora o verso 20 melhor. Cairão, que também não aparece nos outros textos. Olha só que interessante. Mas por que Lucas escreve isso? Ele já viu, ele é testemunho posterior. Cairão a fio de espada. Ok. Serão levados cativos para todas as nações. Por quem não morrer no combate, e realmente, Tito, naquele filme que eu coloquei para vocês, né, vocês vão ver, testemunhar isso, eles são levados como prisioneiros, até para trabalhar lá na construção do Coliseu. Né? E até que o tempo dos gentios se completem, né, Jerusalém será pisada por eles. E daí para frente, Jerusalém se tornou um lugar indesejável para o Império Romano. O Império Romano começou a proibir que os judeus voltassem, né? E depois da última rebelião, que foi no ano 150, aí eles acabaram com tudo mesmo, permitiram de volta, nunca mais que o povo pusesse os pés ali. Então você vê claramente que até o verso 20,
ele não, isso aqui não é uma profecia que vá se cumprir, mas se cumpriu. Uhum. E nós estamos falando isso não porque é uma opinião teológica, não é porque nós abrimos o conceito de, não, eu vou fazer opção por uma linha teológica de interpretação. Quem está interpretando esse texto agora é o Lucas. Uhum. E ele, como autor canônico, né, ou seja, inspirado por Deus, né, ele tem autoridade final na interpretação do texto. Isso é um dos princípios que nós cremos, né, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, existem passagens na Bíblia que clareiam outras passagens. Quando, né, a gente primeiro lê o contexto, procura ficar bem focado no livro, mas quando você vai procurar outras passagens, elas normalmente iluminam, ajudam a perceber. E você vai ver que assim, as estrelas cairão no firmamento, essa expressão também é usada, né? Ele fala, haverá sinais no sol, estou em Lucas, na lua, nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Isso não aparece em nenhum outro lugar aqui, bramidos e ondas. De novo, mar, dentro da literatura apocalíptica, dentro do conceito apocalíptico, né? Nações. Mar e bramido, nações. Isso é muito utilizado. O Apocalipse usa, né, da expressão a besta que veio do mar, significa nações, ou seja, uma convulsão das nações. Olha só, então, haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão no mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Na semana passada, nós falamos que existe uma interpretação de que o Sol e a Lua representam estruturas de governo, estruturas ou seja, é a ordem natural das coisas sendo abalada. Uhum. Mas isso vai acontecer. Observe que isso acontece depois da destruição de Jerusalém. No caso de Marcos, vai chamar de isolação, né? Aquele que não devia estar onde está. O Mateus vai também dar o detalhe. E o Lucas vai chamar de destruição mesmo. Sitiou, destruiu. Ou seja, esse evento termina ali. Mas depois desse evento, a história continua. E aí, por que a gente fala que a história continua? É porque desse momento para frente não há cumprimento de profecias. Elas estão em aberto. Enquanto você vai ver que Marcos, no verso, a partir do verso 21, né, até o verso 25, vai falar da tribulação, que nunca houve desde o princípio do mundo. Se não tivesse abreviado, ninguém se salvaria. Então não vos enganes, eis o Cristo, não acreditem. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando milagres. Né? Aí quando você vai agora, isso nós lemos em Mateus, mas também temos aqui, a repetição de Marcos, do tamanho da tribulação, o Senhor tinha que abreviar os dias, o Cristo ele está ali, os falsos profetas, está de sobreaviso em tudo o que foi predito. O Lucas vai resumir no 22, haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Né? Uhum. Aí sim, então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. E aí você vai ver aqui. Então, está em cinza, tá? Eu deixei em cinza. O Filho do Homem, em Marcos. Em cinza também lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens com poder e glória. Uhum. Temos ainda uma passagem aqui em vermelho, aqui, no verso 31, em verdade vos digo que não passará essa geração. A geração é 40 anos, o tempo foi executado, porque
Jesus em 30, mais 40 anos, 70, bateu o número. Agora em Mateus, do verso 26 ao verso 28, há uma frase que não existe nos outros textos. Portanto, se vos disserem que está no deserto, não saia, no interior da casa não acredite, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Uma expressão apenas de Mateus, não aparece nos outros textos. E fala, onde estiver o cadáver, aí vai fazer um provérbio, onde tiver o cadáver, aí ajuntarão os abutres, né? O que acontece? Essa das gerações aqui, não passará essa geração? Tem qual verso? Eu vou em Marcos aqui de novo. Marcos está em 31. 31. Você não encontra um correlato em Mateus. Se você for lá de 26, vamos passando pela tabela, né? Uhum. Não tem. O Mateus, ele exclui essa ideia, né? Uhum. Do texto. E também o Lucas. Até porque... Não, o Lucas tem. O Lucas está onde? Ah, tá. 28. O Lucas tem. Na verdade, ele está no 28. Então você tem o Lucas, o Marcos, o Mateus não considera relevante manter essa passagem. E agora começam algumas particularidades, quer ver? No texto. Passará o céus e a terra, que isso é comum, vai estar nos textos, né? Uhum. Os 3 textos. Mas a respeito daquele dia também vai aparecer em Mateus e Marcos. Agora começa o que não é comum, o que é pastoral. Estai de sobreaviso e vigiai, e orai. Está até em parênteses, aqui ó, em colchete. Alguns manuscritos antigos não têm a palavra orar. Mas estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos tem isso aqui. Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Né? Se é meia-noite, se é o cantar do galo. Porque, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, vigiai. Agora, quando você vai para Mateus, que é longo, aí vai fazer um discurso. Como nos dias de Noé, também será vindo o Filho do Homem. Olha a necessidade que Mateus tem de vincular tudo com o Antigo Testamento. Ele faz a construção, né? Ele já faz uma leitura teológica. O Mateus, ele é muito maravilhoso porque ele procura trazer o texto com todos os vínculos possíveis para que haja as conexões. O que eu quero dizer é o seguinte: quem ouviu e guardou, não foi todo mundo. Né? Não foram todos que guardaram essa passagem, desse dito de Jesus. Então é um grupo, né? Porque Jesus está falando com um grupo. Imagina bem, não existe um gravador, não existe alguém escrevendo de imediato. Isso são recordações. Tá bom? E se você estiver num culto, eu quero desafiar daqui a 20 anos você lembrar a palavra do pastor. Acho que não lembra nem na outra semana. Nem na outra semana, velho. 20 anos depois. Então você vê o esforço da necessidade, né? Da dificuldade que é esse aspecto aqui. Então, alguém ouviu e guardou, né? Que em algum momento Jesus falou que seu tempo seria como nos dias de Noé. Talvez não tenha sido falado nesse dia, tá bom? Tá bom, irmãos? Eu acredito até que nem nesse dia nem foi falado isso. Mas Jesus falou isso. E há 20 anos depois, você não sabe o que se falou antes, durante ou depois. Mas o importante é que Jesus falou. Então, esses acréscimos que se apresentam nos evangelhos são acréscimos
que não quer dizer que eles não são verdadeiros e que não são inspirados. A palavra de Deus inspirada nós queremos assim. Mas não significa que foi naquele momento específico que aconteceu isso. Porque pode ter ocorrido assim, o cara lembrou, olha, não é que Jesus falou que seria igual? E na hora que você está construindo um texto, é razoável, então, Jesus falou, não falou? Falou. Então, se ele falou aqui ou falou no outro lugar, não tem problema. A ordem pouco importa. Portanto, Jesus falou. E aqui é inserido. E uma coisa interessante que eu estou notando é que tipo assim, a exortação, a chamada de atenção de todos os 3 textos é a mesma, é para estar vigilante. Vigilante, é isso que é. Né? E aí, o exemplo de Noé cabe perfeitamente no texto aqui. Por quê? Porque o povo foi tomado de surpresa. Exato. Com o dilúvio. Né? E aí, é interessante que depois que ele fala, né, estejam vigilantes, e aí ele conta uma parábola. Né? E não perceberam o dilúvio, né? E levou também a vida do filho do homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado, outro deixado. Né? Então, assim, ele pega esse comentário e diz assim, ó, do mesmo jeito que aconteceu com Noé, vai acontecer, vai ser dividido. Agora o que eu quero que os irmãos ouçam, os que estão conosco, são dessas passagens que os dispensacionalistas começam a pegar uma informação aqui, outra informação ali, e constrói aquele roteiro deixados para trás, né? Do filme. Do filme. Você vê que você tem que buscar um pedacinho aqui do Evangelho, buscar outro pedacinho aqui, e pegar o Apocalipse pôr no fundo. Você percebe que o Apocalipse é uma literatura que vai falar, né, dos dias vindouros, vai através do estilo apocalíptico, né, literário, vai falar da mesma coisa. Cristo virá e vai reunir os seus. No final, se você resumir, qual que é a grande promessa dos evangelhos e do Apocalipse? Cristo volta para ficar com sua igreja, para ficar com seu povo. Até agora não houve contradição nem entre Apocalipse e nem o texto de Marcos, nem o texto de Mateus, nem o texto de Lucas. Nem tampouco o texto de Paulo. Porque não, Paulo diz que nós estamos subindo, nos outros estão dizendo que Jesus está descendo, né? Aí alguém criou uma teoria louca dizendo que a gente ia encontrar no meio do caminho. Eu estou subindo, eu estou descendo. Não, eu já vi essa teoria assim, né? A pessoa, para poder explicar por que a versão diz que um sobe e o outro desce, diz que eles se encontram no meio do caminho e vêm junto. Eu não estou entendendo esse negócio. Para que isso, né? Mas não é isso, não. O importante o Paulo ali está dizendo, nós vamos estar juntos quando ele chegar. Quando nós vamos encontrar com ele, né? Aquela ideia é mais um recurso, né? É mais uma motivação pastoral. Nós vamos encontrar, né, aquele impulso do sermão junto com ele. Mas é claro que é ele que vem, eu não tenho poder de ir até ele, né? E se eu tiver poder de ir até ele, é porque ele já me deu esse poder. O corpo está transformado, é claro que eu posso atravessar qualquer lugar e chegar. Então pouco importa. A transformação já aconteceu na hora que está chegando, não é? É assim, é maravilhoso. No final das contas... É igual aquela música, né, Cléber? Aquela música dos anjos lá. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Né? O importante que aconteceu. O importante que nós estamos com Jesus. E a esperança está firme. É isso que importa. Nós estávamos aqui, nós estamos em Marcos, estamos em Mateus. O Mateus deixa eu só fazer uma observação. Temos que responder a Clara, pode falar. Isso, antes de responder ela. Eu queria fazer uma observação, né, que a gente fala do dispensacionalismo e às vezes as pessoas não sabem o que é exatamente, né? Mas essa linha de interpretação da volta de Jesus, né, que as pessoas desaparecem,
né, que é o chamado de arrebatamento secreto, tudo mais, que é muito na linha do filme, do livro Deixados para Trás, né? Por que que as pessoas, quando se deparam com essa interpretação que nós estamos dando aqui, com esse estudo do texto, na verdade, né, que nós estamos dando aqui, por que que elas têm tanta dificuldade de entender, né, isso? É porque, na cabeça delas, só existe uma forma de se entender a volta de Jesus, e é a forma dispensacionalista, é a forma do livro Deixados para Trás. Então, quando vem alguém que fala, né, que traz uma interpretação dessa que a gente está trazendo, tem muita dificuldade, porque nós somos apegados, né, a esses ensinos, né, e a gente nunca ouviu falar de outra possibilidade de interpretação. Isso acontece mesmo, né, até porque a forma como se é divulgado o dispensacionalismo, ou seja, essa forma de interpretar a vinda de Jesus, né, baseado no livro, na verdade o livro é que se baseia nessa teologia, quando eles divulgam como se essa fosse a única possibilidade. Isso é uma forma que não é muito boa de se fazer, né, que é de não se apresentar outras possibilidades de entendimento das Escrituras. Né? É muito complicado. E aí, por isso, esse apego é que faz com que as pessoas tenham a dificuldade de entender, né, tudo que a gente está falando aqui. E aí até acham, né, Cláudio, igual perguntar para você, se a gente não acha que esse texto em momento nenhum fala da volta de Jesus. Pelo contrário, né? Nós achamos que ele fala da volta de Jesus, né, fala do fim das coisas, mas não que vão recolher os escolhidos e tal, né, para o encontro com o Senhor. A ênfase está mais nisso, do futuro, né? Só nesse pequeno trecho aí. Mas o grande ponto do texto em primeiro lugar, pelo menos para mim, o que está sendo ressaltado estejam vigilantes, né? Estejam vigilantes. E segundo falando muito, ou seja, o áudio está falando para você? Opa, voltou aí. Acho que voltou agora. Né? Então, para mim, a grande ênfase do texto estejam preparados para a volta do Senhor Jesus, estejam vigilantes, né? E o segundo ponto a turma a maioria aqui já se cumpriu na destruição de Jerusalém, sim, mas há uma pequena parcela remetendo à vinda do Senhor. E uma pequena parcela que vai ser impactante, né, para a vida da igreja. E a igreja sabia disso. Queridos, a igreja sempre se sustentou em ensino da promessa escatológica. Né? A ceia do Senhor, que era uma ceia, que era uma reunião para se alimentar o povo, né? Eles se reuniam não para tomar um suquinho de uva, não, eles se reuniam porque se alimentavam com eles, né? Era um momento de comunhão. Não quer dizer que nós temos que fazer isso para ser mais do que esses irmãos, ou para sermos iguais a esses irmãos. Naquele momento histórico, né? Esse momento especial que eles tinham de se reunir, se alimentar, mas havia, acima de tudo, o objetivo principal de se reunir e se alimentar em conjunto, que era a ceia, né? Era lembrar que ele voltaria. Lembrar da sua morte, ressurreição e seu retorno. Porque essa é a sequência da nossa esperança. Ele morreu por nós, ele ressuscitou e ele vai voltar. E isso era lembrado na ceia, através dos elementos, do pão, do vinho. E sabia, estamos comendo aqui, mas isso aqui é provisório. Isso aqui está apontando para o dia em que ele virá cear conosco. Então nós ficamos aguardando o tempo todo para que ele volte para cear conosco.
a esperança escatológica, constantemente. Isso era a vida da igreja. Eu acho que a esperança escatológica ela tem que ser resgatada na igreja. Não por causa do coronavírus ou com medo, né? Tem muita gente morrendo de medo aí, tem uns crentes morrendo de medo, né, de ficar para trás, o negócio aí vamos ter que andar direitinho, fazer certinho, né? Parar de errar, porque Deus está voltando. Não é isso, não. A esperança escatológica é fazer com que os nossos cultos sempre, né, estejam focados na vinda do Senhor Jesus. Quando eu falo sempre focados, a nossa esperança é o retorno dele, sempre, né, para que ele volte. Não é um escapismo no sentido de, Senhor, volte e resolva meus problemas. Senhor, volte, né, que o país tem que ser melhor. Não é nesse foco, não. Né? O objetivo principal dele aqui é que a nossa esperança e o nosso maior desejo, o nosso maior valor seja o retorno dele. Então, quando nós falamos de sermos uma igreja com o desejo escatológico, não é o desejo escapista, igual o Pipo falou uma vez, não é aquela coisa de você fugir da sua responsabilidade, mas que a sua alegria e que você almeja, né? Qual que é o seu maior sonho? Um cristão ele fala assim, de poder ver Jesus voltando, né? Então seria essa a ideia, né? É de ver a instalação completa do reino. Deveria ser a nossa esperança verdadeira, né? Nós somos muito criança, né? A gente não consegue resolver os problemas básicos da fé. Quanto mais esse tipo de esperança. Tem irmão que se preocupa em saber se pode fazer uma coisa ou outra, né? Mandam pergunta, eu devo fazer isso ou não devo fazer aquilo? Né? E isso para nós, tipo assim, puxa vida, né? A gente está nesse nível ainda. De ficar pedindo para líder, professor e pastor conselho de que se pode pecar ou não pode pecar. Né? E falar nisso, a observação de Lucas, ela muda um pouquinho a tônica, né? Ele não deixa de falar da preparação, né? Que é a ideia de vigiar, né? Vigiar é estar preparado. Né? Vamos lá ver. Mas ele fala que o cuidado que as pessoas têm que ter a não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês como uma armadilha, né? Pois sobrevirá a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Eles ter um cuidado para não acontecer que o coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. O Lucas, ele vai já fazer uma leitura dos outros textos, né? Quando ele vai construir, quando ele vai colocar essas palavras, quando ele vai apresentar essa mensagem sobre aquilo que ele entendeu, sobre aquilo que as pessoas falaram com ele. Porque tenho certeza que o Lucas, como o Lucas não é testemunho de Jesus, ele não viu Jesus, ele não ouviu de Jesus nada, né? O que ele está ouvindo é testemunho de alguém. Então alguém já está falando, já traduzindo para ele, né? Qual que seria a ideia de, olha, Jesus quer que a gente não, né, que nosso coração não fique sobrecarregado com o que é? O que é se preocupar com as coisas do mundo? Ela vai direto no ponto. Orgia, embriaguez, preocupação com o mundo. É prazer, né? Prazer e ansiedade. Não viva pelo prazer, não viva pela ansiedade. Mas viva na esperança do seu retorno. Na vigilância. Então, é o objetivo do texto. O objetivo do texto não é desmembrar e dar dicas de que fatos estarão acontecendo para que você se prepare. Ou seja, eu vou pecar até quinta-feira, porque certamente na sexta Jesus está voltando, eu tenho que resolver minha vida. E aí o texto de Lucas não vai tratar disso, hein? Não? E ele vai repetir. Não se preocupa não, tá? Olha só, olha o que o Lucas faz no 25. Olhem para a figueira e todas as árvores. Tá bom? Então, o pessoal que gosta aí de ser judaizante, não, porque a figueira, eu vou olhar para o Estado de Israel, que voltou a ser Estado em 1940, não sei o quê,
porque cada movimento de Israel significa o retorno de Jesus, e as outras árvores? Né? Olhem para a figueira e todas as árvores, verso 25. Quando vocês veem que ela começa a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Aquilo que eu falei, queridos, né? Eu quis agora estar trabalhando com o complemento dos outros textos para mostrar que o Lucas faz uma leitura muito mais simplificada. Né? E aquilo realmente, o símbolo não é em cima de Israel, mas é em cima das coisas naturais. Ei, assim como a gente olhando para uma árvore, eu sei quando ela vai dar fruto e quando não vai dar fruto, fiquem atentos com a vida, que ela vai revelar para vocês. Já estou voltando. Na verdade, a igreja não será pega de surpresa. O que eles estão dizendo é isso. Que aquele que anda no Senhor, aquele que está no Senhor, ele estará sensível ao retorno de Cristo. Não dorme. Isso é não dormir. Vou te falar. E ele vai procurar essa vigilância, né? Ele coloca, olha que interessante os termos que ele usa, né, o Lucas, né? Orgia, embriaguez e preocupações. É um retrato do povo grego, dos gentios, daqueles que não conheciam a Deus e que estão mergulhados numa cultura dessa forma, né? Uma cultura, exato, né, do sexo livre, numa cultura de qualquer tipo de entorpecente, né? Que a embriaguez aqui era um entorpecente, né? Alguma coisa. E aí, entorpecente aqui, talvez a gente pode até ampliar um pouquinho o sentido, que não é meramente droga, né? Qualquer coisa que te desliga, né? Que te aliena. Alienação. Né? Alienação é sono. Ou seja, nós podemos dizer assim, qualquer atitude, né? Que a gente... Qualquer ação nossa, do nosso dia a dia, que nos faça fugir totalmente, né, da percepção do mundo, isso é o sono. Sim. Isso é dormir. Isso. Só que o senso aqui não é meramente um lazer, mas é um lazer, é o viciado em lazer. Viciado em lazer. Viciado em lazer. Então, tipo assim, para o nosso contexto, não é a Netflix, não é maratonar uma série, mas é maratonar uma série todo dia, o tempo todo, para escapar, para desligar a sua mente da realidade e ligar ela na fantasia. Né, ligar na fantasia. E olha só, queridos, agora vamos abrir um parênteses aqui, porque a gente já fez uma comparação de leitura. Eu acho que os irmãos estão entendendo qual que é, eu estou lendo alguns comentários, qual que é a forma de se ler corretamente, né? E vamos depois voltar em Mateus, tem do verso 43 ao verso 51, vou fazer alguns comentários aqui. Observe bem que hoje a sociedade caminha para um momento em que ela quer construir um mundo alternativo, para que a pessoa entre nesse mundo, né, e seja totalmente artificial. Você ter a opção de construir outra realidade. Então, uma mídia social, ela é pecado? Claro que não. Recurso é recurso. Pecado é usar uma mídia social para você estar vivendo outra vida, né? Para você estar num sonho, para você viver uma outra realidade. Isso realmente tem o mesmo efeito. Você está embriagado, você está entorpecido. Você está, né? Porque quando você está embriagado e entorpecido, você não fica atento ao que está acontecendo. E o que ele está falando? Sabe o que é vigiar, querido? Vigiar não é passar a noite em vigília. Né? Tanto que o texto em Marcos, quando está a palavra oração lá, ela está em colchete, ou seja, é um acréscimo posterior que não está no texto original, né? E a gente não vai dizer que está errado, porque orar sempre é bom. Então, não é problema, tá? A oração ali talvez seja um espírito de oração. Espírito de oração e não o ato de orar, tá? Porque qual é o problema? Vamos fazer uma vigília. Vamos fazer uma vigília, vamos escolher um dia, fazer um auê,
aquele dia é a vigia. Não, o vigiar aqui é estar atento ao que está acontecendo. Né? Está atento. Porque ele fala o seguinte: vai ser fácil vocês descobrirem quando eu estiver voltando. Se você olhar o texto, o que ele está dizendo é isso. Do mesmo jeito que você é capaz de identificar que o verão está chegando só de olhar para as árvores, você vai ser capaz de entender quando o reino estiver estabelecido, quando Jesus estiver voltando, quando a volta dele for iminente. Ele está dizendo que é possível a igreja ter ciência de quando as coisas estiverem acontecendo. Mas não é mas não quer dizer que isso é que você vai ficar caçando, né? Alguma informação secreta, né? Alguma fórmula, né? Para dizer, eu descobri, eu fiz uma conta, né? Vamos somar o dia tal com o dia tal, cheguei numa data. Não é nada disso, não. É você viver vigilante. E vigiar, para quem já foi militar, sabe o que é bem isso. Vigiar é você estar no seu posto, não poder sair da posição, né? Com o fuzil na posição correta, observando tudo, de prontidão, e na hora que se aproxima qualquer pessoa ou seu oficial superior, você já tem as reações, né? Prontas para aquilo. Seja para uma continência, seja para dizer, opa, não aproxima não. Você está entrando numa área militar. É isso mesmo? Ou seja, quem vigia, aquele que está sob uma torre, ele observa, ele não é alienado. Ou seja, nós, como cristãos, temos que observar tudo, estarmos atentos a tudo. Não é? É isso que vocês querem mesmo? Não é? É isso que vocês desejam? Né? Aqui não pode entrar, não. Opa! Isso é de Deus. Você vê que é um espírito de discernimento. Vigiar é discernir, é estar pronto. Né? Essa é a atitude que ele está falando. Não estamos falando de vigiar no sentido de ter um culto específico onde eu vou virar à noite, né, em oração. Né? Apenas, porque alguns até imagino que sejam isso. Aí quando eu quero voltar para finalizar aqui no verso 43, que é rápido, porque nós não vamos estender, e quero abrir para as perguntas e leitura de comentários. 43 do Mateus aí, ó, aqui a gente vai com a planilha aberta, né? Mas considerar isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado. Ou, né? Por isso ficai apercebidos, porque a hora em que, né, nem o filho do homem, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Quem, pois, é o servo fiel e prudente, que o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que confiará todos os seus bens. Mas aquele servo, sendo mal, disser consigo: meu senhor demora. E passar a espancar seus companheiros, comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, vai castigar, lançando sorte com os hipócritas, ali verá choro e ranger de dentes. De novo, esse texto aqui, possivelmente, é um texto posterior, né? Que foi falado, mas Mateus coloca ali dentro dessa narrativa, porque ele tem a ver com o sermão da montanha, quanto à vigilância do Filho do Homem, e vai estar falando, né, dos dois aspectos: aquele que recebe a herança de Deus e cuida, e aquele que recebe a herança de Deus e aproveita dela. E isso é uma mensagem muito atual, né? Aqueles que pegam as coisas de Deus, né, e usufruem dela de forma leviana, maltratam seus conservos. Fica parecendo alguns líderes cristãos que nós temos, infelizmente, na atualidade, né? Que olham para a igreja como um lugar de despojo, um lugar onde vai se sustentar os seus projetos megalomaníacos, mas lhe foi confiado cuidar. Ai desses. Eu tenho certeza que esse texto também é inserido aí por Mateus,
Porque nesse momento dele você vai ter líderes ali também levianos, né, se levantando dentro da comunidade. Clara perguntou por que João não vai tratar dessas questões. O próprio texto de João já responde isso. E ele fala, né, que o objetivo do texto dele, lá no final, era mostrar, né, que Jesus Cristo é Deus, aqui é mostrar a glória de Deus. Ele vai apresentar, então, aquilo que faltava. No ano 90, eles já estão, assim, situações já estão vencidas, né? A esperança escatológica está bem consolidada. Jerusalém já é o esquecimento. Já se passaram aí já uns 20 anos da destruição. Então, o fervor do retorno de Jesus é grande no coração da igreja, mas é irrelevante essa mensagem nesse momento. Para eles agora, era importante mostrar que Jesus é Deus, e Jesus é homem. Quantas correntes que estavam se levantando, que tentavam tirar, né, essas características de Cristo, apresentar Jesus de uma forma bem diferente. Então, o texto de João vai nascer posterior, porque ele tem realmente o objetivo de apresentar elementos que não eram problema na época de Marcos, de Lucas, né, de Mateus. Os problemas eram outros. Então, esse é o motivo dele não ter que narrar. Porque, como eu falei, nenhum texto nasce por si só. Todos os textos na Bíblia são intencionais. É a necessidade de uma comunidade e a resposta de Deus através dos servos dele para essa comunidade. E só que são necessidades que depois nós vamos perceber que elas são universais, no sentido de que as pessoas precisam entender como é que Deus age, né? Como que Deus se apresenta para o homem. E é nesse momento que a Bíblia é 100% a palavra dele. Porque ela não nasceu da ideia de pessoas, ela nasceu de uma inspiração maior, cujo objetivo é consolar, é conduzir, é ensinar o seu povo. Os textos de Marcos 13, Mateus e Lucas têm esse objetivo, do consolo, do conforto e do ensino. Não podem ser adulterados, não podem ser montados de uma maneira, fazer um Frankenstein para defender uma linha de pensamento. As pessoas adoram perguntar, qual a linha que você defende, Clério? Eu defendo as escrituras como escritura. A escritura está me ensinando isso. Eu não consigo ir além desse texto. Né? Por que Apocalipse é desse jeito? Ele tem sua particularidade, nós vamos estudar em algum momento. Né? Mas agora, Bruno, eu gostaria muito de abrir as perguntas, pediria aos irmãos que lessem mais, que assistissem o filme, e que, para poder construir um diálogo, né, que eu acho que vai ser muito mais proveitoso para todos, porque é uma exposição longa, e se precisar de voltar em algum ponto, a gente vai voltar em qualquer ponto que foi dito. Está aberto para os irmãos aí. Sim. Fizeram enquanto o pessoal vai digitando as perguntas aí para nós, eu vou só responder uma curiosidade que alguém perguntou aqui, né? Eu fiz uma pesquisa rápida, perguntando quantas vezes a palavra vigiar aparece na Bíblia, né? E aí, assim, eu usei aqui o Google e um dos sites, não sei se é concreto, mas diz que são 61 vezes, né? Mas a gente, essa questão de números de palavras, quantas vezes as palavras se repetem e tal, isso aí, gente, é muito mais de curiosidade do que de algo aplicado às escrituras. Sim. Né? A gente, por exemplo, nesses 3 textos aqui, 3 textos no Evangelho, aparece 3 vezes. E num contexto que eles aparecem, se a gente tivesse só um, já era suficiente para a gente ter os nossos alertas ligados. Né? Eu gosto de fazer ordem direta. eu gosto de fazer uma observação para complementar, posso? Claro. Sobre palavras, vocês têm que ter um pouco de cuidado, porque tanto no hebraico quanto no grego, né, as palavras elas são alteradas de acordo com os verbos, os adjetivos, né, que são colocados. Ou seja, uma mesma palavra, igual vigiar, é um verbo, ela vai alterar o formato de escrita, seja no grego, seja no hebraico, e você não vai ter só uma forma
Você não vai ter só uma construção, né, um conjunto de caracteres comum que, ao fazer a pesquisa, seja no Google ou seja nas Bíblias eletrônicas, né, inclusive na Bible War, que é a melhor, é um software muito bom, que você faz pesquisa, vai direto no grego olhar, vai direto no hebraico. Mesmo assim, você tem as variações da palavra dentro do grego e do hebraico. E a palavra vigiar, muitas das vezes traduzida em português, as palavras no original tinham outros, podem ser sinônimos. Aí você tem que procurar todos os sinônimos. Então, esse levantamento de palavras, realmente, ele não gera assim, um nível de confiabilidade. A não ser que eu queira construir uma teoria. É alguém que fala assim, existe 365 promessas na Bíblia, uma para cada dia do ano. Só que a pessoa esquece que 365 dias é contagem solar. Na contagem lunar, não tem essa quantidade de dias. E para piorar a situação, no tempo de Jesus, no tempo lá, o ano não tinha 365 dias, a contagem é diferente. Por aí já começou o problema. Significa então que Deus fez uma contagem só para os ocidentais, né? Os orientais não entraram na história, não. Eles contavam o tempo diferente dos nossos. Então, por aí você já começa. Que é bem diferente. Você não pode se pegar. Alguém perguntou qual que é a perspectiva escatológica dos judeus. Olha que legal, que pergunta bacana. Eu fiz questão de ler, sabe o quê? O comentário judaico do Novo Testamento. Eu li o comentário judaico, capítulo 13 de Mateus, o pessoal de Sião, né? Os judeus messiânicos, e eu fiquei frustrado, porque o comentário deles, né? Tem um comentário, fala pouquíssima coisa do capítulo 13, o comentarista escorregou em tudo. Eu nunca vi, é um comentário muito fraquinho. Eles comentam outras passagens do Novo Testamento sobre a ótica dos judeus messiânicos, então é mais interessante, até acrescenta algumas coisas. Mas esse capítulo 13, ele é muito pobre, do comentário deles. Dos judeus ortodoxos, são os judeus messiânicos, né, que creem em Jesus como Messias, que eles chamam de Yeshua, né? Que é o nome de Jesus, só que no hebraico. Agora, os ortodoxos entendem, né? Os rabinos, assim, os ortodoxos vão entender que Jesus não é o Messias. E tem toda uma construção. Isso teria que ser quase que uma aula separada, explicando. Não, e eu nem sei se é interessante esse tipo de estudo, né? Porque eles não vão crer em função de que eles esperavam o Messias no modelo guerreiro, né? No modelo tipo Judas Macabeu, no modelo asmoniano, no modelo que, igual eu citei, das guerras contra os gregos, né? Então, esse era o Jesus que estava sendo esperado, um líder militar, onde Israel põe todos os gentios debaixo dos seus pés. Entenda bem, os judeus ortodoxos entendem que o Deus Todo-Poderoso vai enviar o seu Messias para colocar as nações debaixo dos seus pés. Isso era a visão anterior. É claro que o judaísmo possui diversas facetas. Do mesmo jeito que o cristianismo tem diversos segmentos, tá, irmãos? Os judeus têm também vários segmentos dentro da sua comunidade. E tem os ortodoxos. Eu estou falando desses ortodoxos mais radicais, pensam dessa forma, né? Mas existem várias correntes judaicas, né? Mas nenhuma delas vai reconhecer Jesus como Messias, né? Exceto o grupo messiânico, que faz essa leitura. Mesmo assim, a leitura deles é bem dispensacionalista, tá? É bem do tipo, eles veem eles como os escolhidos, e ponto, acabou. É uma leitura bem diferente da nossa nesse sentido. Então, toda a leitura aí de Marcos, Mateus, eu li o comentário de Mateus, o Marcos, eles repetem o comentário, tudo isso é feito focado, né, na redenção dos judeus. Então,
é um grupo que bebe muito junto com os dispensacionalistas, né? Na restauração do Estado de Israel, do templo, de todas essas questões. É porque o dispensacionalismo, a ênfase é em Israel também, né? É, Eles não enfatizam a igreja. A igreja é um parêntese, né, na história. exato, teoria do Paré. E, não é- e, assim, falar que a igreja é um parêntese é um absurdo, né? Nós temos pelo menos duas cartas no Novo Testamento refutando isso e rompendo com o judaísmo, que é Gálatas e Hebreus, né? Sim. Olhe para o seu spam, pois minha esposa enviou 2 vezes. Ô, Haroldo, eu vou checar, Haroldo. Entendeu? Você é Hotmail, Haroldo? Ó, a minha dificuldade está sendo com todo mundo que é Gmail, Hotmail, aparece lá o compartilhamento disponível. Quem não é Hotmail ou Gmail, eu mando um convite, né? É enviado É. um convitezinho. O spam, eu olhei hoje, o meu spam não tinha nada. Manda mais uma vez, eu me lembro. Deixa eu verificar aqui, Haroldo. O seu é Haroldo. Dele é Hotmail, porque falou. É Hotmail, eu tenho certeza que eu deixei aqui que tá. Vai olhando aí, a gente vai encerrando por aqui, Vai, porque vai. daqui a pouquinho, daqui uns minutinhos, vai cair de novo, né? Pergunta a algum dos irmãos se eles estão. Tem mais alguma coisa? Haroldo, né? Eu vou olhar aqui o Haroldo aqui. Na verdade, deve ser da esposa dele, que é da Elcinari. Ah, Eu acho. Isso, é da Elcinari mesmo. Gente, quem tiver, se não tiver me mais envia de perguntas, novo, me envia de novo, Haroldo. Eu vou tentar fazer mais uma vez para te liberar o material. Tá bom? Porque o Google Drive do Gmail dá conflito, não abre. Ah, pode ser. pode. Porque olha lá, o e-mail dela aí, ó. Elcinari Lopes. Simara Lopes Hotmail. Mas tem outras pessoas que receberam, tá? Eu vou. Me manda, Simara, manda mais uma vez, eu estou tentando, eu vou tentar disponibilizar. Outras pessoas com Hotmail Mas eu receberam, acho, tá? mas eu acho que você consegue adicionar direto o e-mail dela. Aí, você pegar esse e-mail dela aí, ó, Uhum. você consegue adicionar ele direto também no compartilhamento. Aí chega o convite para ela. Tá ok. A pergunta, queridos, os que estão ainda, tem dois aqui, o Ana Júlia, né? E Josias Zica também estão pedindo. No mais, eu gostaria que vocês falassem alguma coisa, por favor, né? Esse silêncio nos deixa assim incomodados. Hum. Eu acho que o povo tá gostando também. Tá bom, não tá, gente? Vocês estão gostando? E, o grupo tá aí, ó, mais de 30, é isso mesmo, né? Clélio, cenas dos próximos capítulos. Eu não sei, vai depender da pergunta deles. Se eles não participarem, não tem o que falar mais, né? Né? Falar o quê? Nossa, Não, a gente pode partir para outras cartas, não? Para outros livros da Bíblia. podemos Tipo, conversar. falar, por exemplo, né, dentro desse viés de interpretação, a gente pode ir ou para Daniel ou Ezequiel, né? Aham. Trabalhar essa ideia muito da escatologia no Antigo Testamento. Sim, podemos fazer algumas leituras. Eu vou preparar, né, para. Seria interessante a leitura do material, porque isso aí permitiria que os irmãos elaborassem perguntas, né, com mais profundidade, mais comentários, né? Vamos deixar marcada a próxima. Vou fazer. O objetivo é pegar os textos de Tessalonicenses, né? Fazer uma Nós temos leitura, um 20 comparativo. segundos. Aí, ó, um comparativo. E para fechar essa questão. Então, para a próxima semana, leiam e 10 tragam as suas segundos. dúvidas. E estou muito feliz de estar com vocês, tá? Deus abençoe a todos. Deus Tchau, Bruno. abençoe.